Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Wilson Ataíde Júnior, professor efetivo da Universidade Federal do Pará, do curso de Direito, advogado, mestre em Direitos Humanos pela UFPA, que vai falar sobre um tema bastante inédito, que é uma nova disciplina que foi implantada no curso de Direito da Universidade Federal do Pará, denominada Proteção Constitucional dos Direitos Homoafetivos, Direitos dos LGBTQIA+. Olá, doutor Wilson, tudo bem? Olá, Raul. É um prazer estar aqui no programa Habeas Data, que é um sucesso. Obrigado. Né? Não só no meio jurídico. Obrigado pelo convite. Doutor Wilson, essa disciplina que foi implantada na Universidade Federal do Pará realmente é uma grande novidade no meio acadêmico. A Federal é a primeira instituição a adotá-la ou já existem outras que o fizeram? Bem, que eu saiba, na graduação, a UFPA está sendo pioneira, porque essa temática é abordada na pós-graduação. E não que o conteúdo já não tenha sido visto dentro de outras disciplinas. Em constitucional é visto aqui e acolá. Mas agora, com autonomia didática, a UFPA tem esse ineditismo. Para o nosso público que às vezes tem dúvidas sobre essa sigla, que é uma sigla longa, né? LGBTQIA+, o senhor poderia dizer qual é o significado? Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, que é o Q, intersexuais, que é o I, A, que são os assexuados, e o mais são outras possibilidades, como os pansexuais, né, os não binários. E outras que, porventura, possam surgir. Mas, assim, a imprensa, de um modo geral, já fechou, mas nessa sigla LGBTQIA+. Dr. Wilson, como surgiram os direitos e qual o contexto histórico dos direitos dos LGBTQIA+. Bem, nós temos que ir para 28 de junho de 1969, né, em que ocorreram as rebeliões de Stonewall, lá no bairro do Village, Nova York. Ali começou, porque no ano seguinte, 1970, ocorreu a primeira passeata do orgulho gay. Porque é importante, por que a passeata do orgulho gay? Foi o momento que se resolveu sair da invisibilidade, né? Os homoafetivos saem da invisibilidade, se mostram para a sociedade. Porque muito a sociedade quer que nós, porque eu me enquadro dentro desse grupo, porque nós sejamos invisíveis, né? E nós estamos presentes nos mais diversos locais, espaços públicos. Somos juízes, somos promotores, somos advogados, defensores e por aí vai, né? Então, é importante que se saia da invisibilidade, né? Isso é importante. Então, começa lá, a partir daí, começa uma luta e uma organização, os movimentos sociais que lutam pela defesa desses direitos começam a se organizar. No Brasil, custou um pouquinho a chegar à primeira parada, ela vai ocorrer um pouco mais de 10 para 15 anos depois, porque nós vivemos a ditadura militar. Sim. E quais são os direitos que já estão consolidados? Bem, no Brasil são vários. Essa luta ela começou, né, junto ao judiciário. Que teve um papel fundamental na consolidação desses direitos, diga-se de passagem. Fundamental, porque se não fosse o judiciário e seu ativismo judicial, nós não teríamos evoluído no Brasil, por conta que
o poder legislativo sempre foi, leia-se, quando eu digo poder legislativo, Congresso Nacional, neste aspecto foi omisso. Não que nós não tivéssemos tido projetos de lei. Nós tivemos vários projetos de lei, dentre os mais conhecidos, o projeto de lei da ex-senadora Marta Suplicy, que falava do casamento homoafetivo, mas a bancada religiosa, ela emperrava. Então, o que acontece? Nós temos um marco aí, que a grande questão é a luta pela igualdade, o direito à igualdade. Nós, LGBTQIA+, queremos igualdade aos héteros nessa sociedade heteronormativa que nós temos. E o marco inicial foi em maio de 2011, se eu não estou enganado, dia 13 de maio de 2011, quando o STF, e aí é uma grande surpresa, por unanimidade, ao julgar duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma de arguição de descumprimento de preceito fundamental, aqueles 11 ministros, eu fiquei realmente muito surpreso, reconhecem que a união estável homoafetiva. E como a nossa Constituição prevê que as uniões estáveis são entidades familiares e que elas devem ser convertidas em casamento civil, foi assim que o casamento homoafetivo chegou ao Brasil. Sim. Né? Eu me recordo bem disso. Inclusive, houve uma grande polêmica, né, na época, mas que, enfim, acabou tudo bem. Hoje já é reconhecido o casamento civil homoafetivo. E essa transição nós podemos agradecer ao judiciário, que teve a coragem de enfrentar essa matéria, recortando aqui e ali, né, se apegando a princípios, mais a princípios do que a própria norma, porque a norma legal é muito taxativa, né? E acabou surgindo essa conquista. Para se ter uma ideia, o senhor não deve lembrar disso, mas eu me lembro bem que no Brasil, até para se conseguir o divórcio, né, foi uma longa batalha no Congresso e saiu assim uma coxa de retalhos com uma imensidão de exigências para que um casal hétero pudesse se divorciar. Eu lembro disso, né? em 1977. E a igreja foi uma ferrenha... A família ia acabar, que a família ia acabar. Combatente contra a ideia do divórcio. Imagina nessa questão, né? Mas que hoje já está... Foi um projeto do senador Nelson Carneiro. Nelson Carneiro. E que passou assim... com muita dificuldade, né? E no apagar das luzes do ano de 77, tanto é que a lei é de 30 de dezembro de 1977. Mas, enfim, voltando ao assunto, quais são os direitos dos LGBTQIA+, que ainda precisam ser efetivados? Assim, eu queria falar mais de um direito que foi recente, em 2019, pode falar, fique à vontade. Que foi a criminalização da homotransfobia. Né? Em 2019, mais uma vez o STF, num brilhantismo, reconhece que a homofobia, a homotransfobia, porque engloba os transgêneros, engloba o grupo todo, ela é crime equiparado à injúria racial. Sim. Então, é crime discriminar um LGBTQIA+, hoje em dia. Isso aí é pacífico. E é recente, 2 anos. Sim, é verdade. E o que temos, que é a pergunta para o futuro, o que é que nós ainda precisamos, dentro desse segmento dos LGBTQIA+, com certeza um dos que mais sofrem de preconceito e discriminação são os transgêneros. Não garantem empregos formais para os transgêneros. Inclusive, a UFPA tem um projeto maravilhoso sobre, lá
curso de Direito, na Faculdade de Direito, sobre empregabilidade trans. Porque a grande questão é, eu até lanço esse desafio, procurem nos mais diversos locais, nos empregos formais, no comércio, nos shoppings, você procure encontrar um transgênero trabalhando de carteira assinada, a coisa mais difícil. Então, eu acredito que um desses avanços seria garantir, sim, por que não? A gente está falando, é uma proposta. Cotas de trabalho para as pessoas transgêneros. Para as pessoas transgêneras. Seria interessante. Isso é um que devemos ainda conquistar, porque não é porque já conquistamos o casamento homoafetivo, a criminalização da homofobia, que a luta acabou. Ela continua, porque há outros setores, como esse, por exemplo, né, da questão da empregabilidade para os transgêneros. Então, cotas. Eu acho que essa questão ela ainda tem muito a ser explorada, né? E o ideal, que isso é um ideal que me parece ainda um pouco distante, seria que nós tivéssemos uma legislação que regulasse todas essas questões. Porque hoje o casamento é regulado por uma decisão do Supremo. O crime é regulado por uma decisão do Supremo. Então, por que não colocar isso no Código Civil? Por que não colocar isso no Código Penal? Por que não colocar isso lá no sistema quando se fala em empregabilidade, onde se trata da legislação que trata dessa matéria com relação àquelas outras pessoas que a lei obriga, que se tenha cotas. Enfim, é necessário que se tenha uma mudança legislativa muito grande, a meu ver. Tá? Sim. E isso ainda está muito distante, me Sim. parece distante, não sei. E aqui e ali nós ainda encontramos alguns deputados querendo retroceder com propostas para retrocesso, para ainda querer dizer, por exemplo, que o casamento só pode ser entre homem e mulher. Isso não pode, nós não podemos retroceder. Isso aí também é uma questão. Quando você conquista direitos sociais, você não pode retroceder. Claro. São garantias. Isso já está, me parece que, sedimentado, né? Embora em uma decisão do Supremo, mas já existem aí N casamentos e uniões que não podem ser desfeitas por uma vontade do legislador ou deixar de existir a partir de um determinado momento, por conta, seria um retrocesso terrível, né? Mas, voltando à questão da disciplina, qual é a importância dessa disciplina para o curso de Direito? Como é que o senhor enxerga isso, essa disciplina no curso de Direito? Proteção constitucional dos direitos homoafetivos, direito dos LGBTQIA+. A importância está em nós discutirmos a especificidade desse grupo vulnerável. Porque, como você falou, Raul, nós não temos uma legislação de proteção. Os diversos grupos vulneráveis, quando a gente fala de grupos vulneráveis, a gente está falando dos direitos humanos. Crianças e adolescentes têm o Estatuto da Criança e Adolescente, os idosos têm o Estatuto do Idoso, as mulheres têm a Lei Maria da Penha, e por aí vai. Dos diversos grupos vulneráveis têm seus estatutos. Qual é o único que não tem legislação nenhuma? Os LGBTQIA+. Não é por falta de proposta. A desembargadora aposentada, hoje advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Berenice, que ela que cria o neologismo homoafetivo, foi ela que criou, na década de 90, se eu não estou enganado, e se consolidou. Ela tem uma proposta de um anteprojeto, de um Estatuto da Diversidade Sexual. Mas isso, como eu falei, a bancada religiosa dentro do Congresso, ela emperra. Ainda emperra. Mas proposta tem. Tem uma proposta de um estatuto. O senhor sabe que o bacharel em Direito hoje, quando se forma, ele muitas vezes é carente de conhecimento em algumas áreas específicas. Isso é uma realidade. Eu não estou aqui de forma nenhuma querendo
falar mal dos cursos de direito, mas a gente sabe que ninguém sai de lá formado em tudo, né? É necessário uma experiência, é necessário especializações. E o senhor acredita que essa disciplina pode, no futuro, contribuir para que o advogado possa atuar melhor nas causas que envolvam Com certeza. o LGBTQI+. Nós não temos escritórios de advocacia especializados nesses direitos. Sim, não temos. Recentemente, eu não um conheço, grande pelo escritório em Belém me sondou para falar um pouco sobre esse público, porque esse público ele é um público diferenciado. Você tem questões específicas, enquanto uma clientela jurídica, né, diferenciadas. E o advogado vai ter que trabalhar em cima dessa coxa de retalho legislativa, né? Para dizer assim, não, olha, está aqui, isso está amparado aqui, isso está amparado ali, porque não tem uma lei que trata da matéria. Então ele vai ter que trabalhar, formar aquela coxa de retalhos e poder, a partir dali, fazer defesas dos direitos desse grupo. Né? Um dos principais objetivos dessa disciplina é dar essa formação em direitos humanos, né, especificamente nessa Muito área, bom. para o acadêmico de direito. Esse é o objetivo. E essa disciplina, ela é obrigatória, é optativa? Ela é optativa, né? É o segundo semestre que ela está sendo oferecida. A intenção ela é continuar, ela não vai parar. Muitos alunos estão se matriculando, então e que eu saiba só tem na UFPA. As outras faculdades de direito aqui no Pará e o que eu saiba no Brasil não tem uma disciplina igual. E ela será ofertada também para outros cursos da área de humanas, tipo sociologia, filosofia, enfim, Está outros aberto. A gente tem se preocupado, tanto que nós tivemos alunos semestre passado, ouvintes de outros cursos, né? Então está aberto também para outros cursos que queiram, os alunos de outros cursos da UFPA que queiram fazer. Porque isso é importante não só para o curso de Direito, mas eu acho que para outros profissionais também que pretendam conhecer essa questão, né, do ponto de vista legal, porque eles também tratam dessa problemática, de toda essa problemática legislativa aí, e dessa coxa de retalhos. Então, é importante que outros profissionais também possam conhecer melhor e possam saber desses direitos, até para utilizar da sua profissão. Né? E também a proposta dessa disciplina é quebrar um pouco o preconceito, sim, no meio acadêmico, porque nós temos uma diversidade de alunos, né? E muitos alunos com uma formação mais conservadora, né? Que precisam da informação. Então, sim, também é o objetivo da disciplina quebrar barreiras, quebrar preconceitos que possam existir com essa temática. Por isso a minha pergunta, se ela será ofertada para outros cursos, sim, que eu acho que também precisam ter esta visão legislativa, até para poder conhecer esses direitos e saber como lidar com tudo isso. Sim, né? sim. Se já é difícil para o advogado, imagine para as outras áreas. Né? Sim. Professor, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu espero que o senhor volte para a gente continuar em outras ocasiões, continuar falando sobre esse tema, que eu acho que tem muita coisa a ser abordada ainda em cima desse tema, e sobre outros também, que o senhor é um veterano dos cursos de Direito em Belém, da UFPA, uma pessoa que tem um amplo conhecimento jurídico e que eu tenho um imenso prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Me coloco à disposição, sempre que possível, estarei aqui. Muito obrigado. Obrigado.